O universo contém objetos tão extremos que desafiam qualquer compreensão humana. E entre todos eles, existe um que representa o limite absoluto da física conhecida: o buraco negro. Ele não é apenas um objeto no espaço. Ele é uma região onde a gravidade se torna tão intensa que o próprio espaço e o tempo deixam de se comportar como deveriam. Nada que se aproxime dele permanece o mesmo. À primeira vista, um buraco negro não pode ser visto diretamente. Ele não emite luz, não reflete luz, não permite que a luz escape. O que podemos observar é apenas o efeito que ele causa ao seu redor. Estrelas parecem se curvar em órbitas impossíveis. A luz se distorce como se o próprio espaço estivesse sendo dobrado. E tudo ao redor denuncia a presença de algo invisível, mas extremamente poderoso. Esse efeito acontece por causa da gravidade extrema, uma força tão intensa que comprime toda a massa de uma estrela morta em um ponto infinitamente pequeno. Esse ponto é chamado de singularidade. Antes de chegar a ele, existe uma região crítica no espaço, um limite invisível conhecido como horizonte de eventos. A partir desse ponto, nada mais pode escapar, nem matéria, nem energia, nem mesmo a luz. Tudo que cruza essa fronteira é inevitavelmente puxado para o interior. Mas o mais estranho não é isso. O mais estranho é o que acontece com o tempo. À medida que algo se aproxima de um buraco negro, o tempo começa a se comportar de forma diferente. Para um observador distante, tudo parece desacelerar. O objeto que se aproxima parece ficar cada vez mais lento, até parecer congelado no tempo. Mas isso é apenas uma ilusão causada pela distorção gravitacional extrema. Para quem estivesse próximo, o tempo continuaria normalmente. Esse fenômeno é chamado de dilatação do tempo gravitacional. E ele mostra que o tempo não é absoluto. Ele pode ser esticado, deformado e até desacelerado pela gravidade. Conforme a gravidade aumenta, o espaço ao redor também começa a se deformar visualmente. As linhas retas do universo deixam de ser retas. Elas se curvam, se torcem e envolvem o buraco negro como se o próprio tecido do espaço estivesse sendo puxado. Esse efeito é conhecido como lente gravitacional. Em casos extremos, como nos buracos negros supermassivos, esse efeito se torna visível como um anel brilhante ao redor da escuridão central. Toda a luz que passa perto é desviada e curvada, criando imagens que parecem impossíveis. Esse é o motivo pelo qual um buraco negro pode parecer cercado por um brilho intenso, mesmo sendo completamente escuro no centro. Mas conforme algo se aproxima ainda mais, entra na fase mais crítica de toda a existência física: a região próxima ao horizonte de eventos. Nesse ponto, a gravidade já domina completamente qualquer estrutura da matéria. As forças começam a agir de forma desigual. A parte do objeto mais próxima do buraco negro é puxada com muito mais intensidade do que a parte mais distante. Isso cria um efeito de alongamento extremo. Toda a estrutura começa a ser esticada até perder completamente sua forma original. Esse processo é tão extremo que a matéria deixa de existir como conhecemos. Ela é fragmentada em partículas cada vez mais separadas, até se tornarem parte do fluxo gravitacional. Tudo é direcionado para o centro, para a singularidade. A singularidade é o ponto onde as leis da física deixam de funcionar. Ali, a densidade se torna infinita em teoria e o espaço deixa de ter significado convencional. Não existe direção, não existe distância, não existe tempo como o conhecemos. Tudo colapsa em um único ponto de interpretação impossível. Mas o mais intrigante é que do lado de fora, ninguém jamais vê esse momento final acontecer. Para um observador externo, qualquer coisa que se aproxima de um buraco negro parece nunca atravessar o horizonte de eventos completamente. Ela apenas desacelera, escurece gradualmente e desaparece da percepção, como se ficasse presa para sempre no limite entre existir e deixar de existir.
Isso cria um paradoxo visual e físico. Dentro da física moderna, o buraco negro não é apenas um objeto de destruição. Ele também é um dos maiores mistérios do universo. Ele conecta a gravidade extrema, tempo distorcido e estruturas de espaço que ainda não compreendemos totalmente. E cada nova descoberta apenas aumenta o número de perguntas. O que realmente existe dentro dele? O que acontece com a informação que entra? E até onde as leis da física podem ser esticadas antes de se quebrarem completamente? Por enquanto, não há respostas definitivas. A única certeza é que os buracos negros representam o limite absoluto do que podemos entender. E talvez, além deles, exista algo que ainda não fomos capazes de imaginar.